Oportunidade Social, de Lívia Pereira Santos. Hoje o capítulo é Escolhas das Provas, Convivência e Família, da página 25 a 28, com a nossa companheira Alina. Boa noite. Muito interessante porque tudo vem casando, né? O que a gente veio discutindo desde o início. Porque quando você fala no adoecer, eu estava refletindo muito isso, o adoecimento de uma criança. Eu trabalho com pediatria, eu trabalho com crianças também, tanto no hospital quanto crianças com deficiência. A gente vê muito sofrimento, né? Delas e das mães, porque as mães deixam tudo de lado para cuidar dessas meninas, né? E dessas meninas. Assim, a gente vê, não é que os pais não façam, mas é muito mais, a gente vê muito mais como uma missão de mãe, né? É condicionado isso socialmente, né? A gente tem o ser mãe é diferente. Então, é um sofrimento familiar, né? Porque a mãe muitas vezes tem outros filhos, ela tem que se voltar para essa criança, né, que está passando por esse momento de sofrimento, ou às vezes tem um prolongamento desse sofrimento e tudo. E aí a gente vem para o tema escolha das provas. Olha como casa, né? A gente não tem que ver um espírito que está em sofrimento, ou uma criança que está em sofrimento como um espírito endurecido, porque tem gente que acha que tudo é espírito endurecido, que, né, que está pagando alguma coisa. Tem pessoas que têm um esclarecimento espiritual maior e escolhem provas mais difíceis. Tem isso também, certo? Porque a gente, quando está do outro lado, a gente tem muito mais pressa de evoluir do que quando a gente está aqui. Porque a matéria nos limita muito. Então, os espíritos que estão numa via de um esclarecimento maior, eles têm mais clareza do que eles precisam para depurar. E até essas questões de limitação física severa é uma depuração espiritual. Não estou dizendo que são todos os casos. Não existe isso de todos os casos. A gente às vezes tem uma mania de ler um livro, ver uma situação e achar que todo mundo que fez isso vai passar por aquilo e cria uma norma. Não existe. As possibilidades são infinitas, as condições do que ocorreram, quantas pessoas foram afetadas, quais foram as consequências daquele ato, são infinitas, né? Então a gente tem que perder isso também de criar uma norma. Mas o que eu trago então como escolha de prova? No caso que existe a escolha de prova, né? Então a gente tem, quando a gente já tem algum esclarecimento e alguma consciência da evolução, o nosso livre-arbítrio é muito mais direcionado no momento de encarnar, porque a gente escolhe que provas nós queremos passar. Embora chegue aqui, às vezes a gente se acovarde um pouco, né? Mas a gente faz um plano, junto com nossos benfeitores, a gente faz um plano dessa encarnação. Desde a nossa genética, de como vai ser a nossa constituição física, até dos acontecimentos, né? De onde estaremos, com quem conviveremos. Que foi muito feliz, né? Escolherem os dois temas juntos, a escolha das provas e a convivência em família. Por quê? Porque a gente sabe que essa convivência tem muita relação com essa escolha das provas. Não só porque todo mundo fala que família é difícil, não é isso, mas porque aquela família é quem vai nos dar as condições de vivenciar o que precisamos, os aprendizados necessários. Então não é à toa que um pai ou a mãe é escolhido para uma criança. O pai e a mãe vai dar àquela criança o que eles podem dar. Jesus não vai pegar, né, no planejamento aí e falar assim, não, essa criança precisa de pais caridosos e aí vai dar para pais que não tem nenhuma possibilidade de oferecer isso. Isso não existe. Então, a gente tem como pai e mãe os caracteres do que é possível dar aos nossos filhos. Claro que a gente se esforça para além, para dar sempre o melhor, né? E como não poderia deixar de ser, a gente se sente culpado quando a gente não consegue ser melhor do que como a gente gostaria, né? Então, mas dentro dessa questão da escolha das provas ainda, então na erraticidade, todos temos essa oportunidade de refletir sobre os erros. Eu não lembro qual foi o palestrante comentando sobre Bezerra de Menezes, que ele falou, se eu pudesse eu teria feito tão mais. Quando eu cheguei aqui do outro lado, eu achei que eu tinha feito pouco. Por quê? Porque a gente vislumbra lá como a gente poderia ter agido em determinadas situações e promovido muito melhor do que a gente fez aqui.
Eu estou citando Bezerra porque ele é um exemplo para nós, né? Então, a gente vai, então, pensar nas provas que precisamos para desenvolver o que precisamos desenvolver. Se é a bondade que eu preciso desenvolver, eu não vou escolher a prova que precisa desenvolver uma outra questão. Eu preciso escolher uma prova que desenvolva a minha bondade. E eu estava analisando, por exemplo, Chico Xavier. Eu penso muito nele. Por quê? Chico era um médium. Ele ensinava, ele era um discípulo real de Jesus, porque ele ensinava pelo exemplo. Ele tinha aquela doçura, aquela bondade, aquele fazer pelo outro. Era uma entrega total, né? Olha como esse espírito sofreu na infância. Ele, enquanto encarnado, sofreu, né? Sofreu muito. Ele não teve uma vida fácil, aí virou um grande médico, celebridade. Não é isso a vida dele. A vida dele foi de sofrimento. Ele planejou passar por isso, talvez para desenvolver essa humildade, manter essa humildade, né? Foi tudo nos planos dele. A mãe dele vinha conversar com ele e esclarecia que era necessário e que logo ia passar. Porque ela sabia que estava no planejamento da vida dele. Ele escolheu essas provas para quê? Para que no futuro ele pudesse ser o Chico que a gente conhece, né? Então a gente tenta planejar quem seremos no futuro. Muitas vezes conseguimos passar pelas provas com aprendizado 100% de aproveitamento. Às vezes com 70%, às vezes com 60%. Algum aproveitamento a gente tem. Mesmo na revolta, você sofre e se revolta. Algum aproveitamento você vai ter. O sofrimento sempre traz algum aproveitamento. Claro que quando é com aceitação, buscando vencer nossos limites, o aproveitamento é mais próximo do 100%, né? Então ele fala assim, os espíritos escolhem as provas difíceis para que possam cumprir os compromissos que já são inadiáveis. Então, tem coisa que dá para pagar a prestação. Sofrer um pouquinho ali, né? Pagar a prestação, esse débito. Mas tem compromisso que já está precisando resolver. E quando o espírito é mais forte, que está mais fortalecido, está mais evoluído, ele fala, não, eu vou suportar isso aqui mesmo de uma vez. Então ele escolhe provas mais difíceis, né? E vamos pensar nesse caso, dessa criança doente ou deficiente, com deficiência mais grave, né? Não uma deficiência mesmo que gere hospitalização, aquele sofrimento que a gente vê. Os pais sofrem juntos. Então não é uma prova individual, é uma prova coletiva. Claro que tem suas alegrias, essas crianças sorriem, quando a gente vê sorrindo a gente fica feliz, eles têm também, né? Mas a gente vê que a prova é coletiva. Então por que eu digo isso? Não estava só no plano encarnacionista da criança, estava no plano dos pais. A prova não é de um só. Não chega a criança no colo e fala, ela vai adoecer, você vai sofrer e pronto. Não, é antes, muito planejado. Então, uma vez eu ouvi isso, que imenso amor. Um pai e uma mãe que aceita receber uma criança que vai passar por tudo isso. Porque a gente quer um filho perfeitamente saudável, tanto mental quanto fisicamente, né? Que aí os planos vai estudar, vai fazer faculdade, vai se formar, vai ter profissão, vai casar, vai ter filho. Então a gente já tem. E aí, quando desvia, quando você aceita esse desvio, né, da média, do que é considerado normal, é uma prova de amor. Porque você sabe que quando desvia, a pessoa vai sofrer. Seja por uma doença, que é um sofrimento físico, ou, por exemplo, por uma situação que gera um preconceito. Muitas vezes, quando as pessoas afirmam assim, poxa, um filho que será homossexual, por exemplo, falar da homossexualidade muito superficialmente. Muitas vezes a questão não é o preconceito do pai ou da mãe em relação ao filho porque ele é homossexual. É saber que ele vai sofrer preconceito na sociedade. Porque a gente não quer que nossos filhos sofram. Pensar em nossos filhos sofrendo, o coração aperta, não é verdade? Então, assim, a gente aceitar que venha alguém que desvie do que é parâmetro de normalidade é uma prova de amor. Às vezes, quando chega, a gente rechaça, né? Quem for.
porque não soube sustentar dentro da carne aquilo que assumiu antes de vir. Porque já se sabia que isso ia acontecer. Não é de surpresa. São as provas que seriam necessárias, né? Então, a gente procura a ajuda dos espíritos superiores para nos aconselhar também antes de vir. E muitas vezes, eu já vi várias situações nos livros, né, de André Luiz e tudo. Os espíritos falam, olha, isso aqui que você está escolhendo é demais, porque a gente se empolga, né? Vou pagar esse débito todo de vez, vou pagar essa dívida. Não, aqui, ó, para você, não é melhor você adiar um pouquinho, não? Eles aconselham porque eles sabem da nossa capacidade. Enquanto estamos encarnados, eles nos acompanham desde antes. A gente chega lá do outro lado, tá mais levinho, acha que pode voar, né? E eles aí, peraí, calminha que você ainda é bebezinho. Você ainda tem que... E às vezes a gente é teimoso. Não, eu consigo. E aí a gente cai em provas que a gente não consegue levar adiante. Mas a gente tinha ciência, né? Então, quem é que tem essa capacidade de escolher? Quem já tem um grau de maturidade espiritual. Os espíritos endurecidos, eles vão sofrer a encarnação compulsória, né? Então, eles vão vivenciar situações. A gente pensa se está sendo castigado. Não, não está sendo castigado. Deus é infinitamente bom e misericordioso. Ele não castiga. Ele põe o espírito para vivenciar a situação que promova a sua evolução. Para ele sair daquele ciclo. Porque ódio, rancor, endurecimento são dores. Então, o remédio amargo é necessário para que saia daquele ciclo de dor. Então, ele compulsoriamente tem que tomar o remédio amargo para sair daquele ciclo. Então, aí que a encarnação compulsória acontece, né? E aí vem, então, a convivência em família. Nossa família tem um objetivo. Não é à toa que ela existe. A gente lá no próprio livro do Evangelho também, né? Também nesse livro de Lídia Pereira Santos, Mediunidade Social, traz a família espiritual e a família carnal, né? A gente vai ter a física e a espiritual estabelecida. Muitas vezes elas coincidem. Você nasce numa família e que você se sente completamente integrado porque você já tinha uma sintonia anterior. Muitas vezes você não nasce na sua família espiritual. Você tem ela acompanhando o seu trajeto de vida, mas você nasce numa família, seja para levar algo de bom, seja para receber algo de bom. Então a gente sempre pensa vamos pensar no garoto problema na família, né? A família é toda harmônica e tem a pessoa que é o problema naquela família. Ela veio para receber algo daquela família e para ensinar também a tolerância, a compreensão, muitas vezes. Porque a gente só pensa no que é negativo quando vem de um espírito mais endurecido. Mas nada é permitido que a gente vivencie que não seja para um aprendizado. Então, se nós temos na nossa família alguém que é mais endurecido, ela veio também para nos ensinar. Ele veio para aprender conosco, para suavizar um pouco, mas veio para nos ensinar. E quantas vezes a gente vê também uma família completamente, vou usar um termo assim bem baiano, destrambelhada, e no meio tem aquela figura de serenidade, totalmente equilibrada, que você faz, meu Deus do céu, quem botou essa santa ou esse santo no meio dessa família? Não é verdade? Então, ela veio dar de si e vai receber, porque a prova a gente não encara como receber. Não é verdade? Mas é uma depuração. Então o espírito superior tem plena consciência disso. E ele vem exatamente para vivenciar e depurar também. Tá? Dentro dessas questões da família, a gente tem que pensar muito no tema do aborto. Eu vou falar aqui do aborto espontâneo. Né? Muitas vezes o espírito vinha. Tem várias situações em que ocorre, né, esse aborto espontâneo. Tem situações em que ele só precisava desse choque anímico mesmo, né? Não era programado o nascimento a princípio. Tá? Ele precisava desse contato com a matéria para depois desenvolver
outras formas de tratamento para poder encarnar, ter condições de encarnar, porque às vezes ele está num formato e num endurecimento tão profundo que ele não pode animar um corpo saudável, minimamente saudável, condizente com a vida. Então ele vem e aqueles casos, né, que no iniciozinho da gravidez a mulher perde o bebê. Muitas vezes é o espírito que desiste mesmo de encarnar, tem medo. Medo das provas, dos compromissos, ou falta de afinidade com o pai ou com a mãe, né? Então, isso tudo é um programa, é programado. Se a gente pensar nessa programação, como é divino uma gravidez, como é divino a gente trazer um bebê ao mundo. Por quê? Porque a gente fez parte de todo um planejamento para que aquele sujeito possa evoluir. A gente faz parte desse progresso dele, né? E futuramente será nosso avô, nosso bisavô, nosso bisavô, quem sabe? Muitas vezes nós voltamos na mesma família, né? A maioria das vezes. Então nós precisamos visualizar. Quando se fala em pagar pelos erros dos antepassados, o que é isso? É nossos próprios erros, porque nós somos nossos antepassados, não é verdade? Então, quando fala em família, o que eu acho muito interessante que traz aqui a Lívia, que ela fala assim, os povos são uma grande família. Então você não nasce num lugar à toa. Então você é brasileiro, você é da família brasileira. Você tem identidades ali. Você não pode generalizar, se colocar como se fosse algo à parte. Não pode. Então os povos também, o povo é uma grande família que reúne espíritos simpáticos. Eles têm a tendência de se unirem porque neles existem semelhança de caráter. Os espíritos concorrem para o progresso um dos outros. Podemos verificar que os espíritos dos pais possuem por missão educar e desenvolver os filhos. Se falharem, assumem essa responsabilidade. Só que a gente vai educar e desenvolver no que a gente pode educar e desenvolver. Por que eu falo isso? Eu não vou assumir lá do outro lado um compromisso impossível. É claro que às vezes eu falho no possível. Na verdade, a gente falha no possível e a gente tem que assumir essa responsabilidade. Mas a gente também vai ter que falhar no impossível porque a gente tem um limite de até onde a gente pode. Então, se eu não tenho dentro de mim aquela bondade, como é que eu vou fazer um espírito que precisa desenvolver a bondade, desenvolver essa bondade? Se a gente educa pelo exemplo. Na verdade, então a gente tem as nossas limitações nessa questão. Então, para a formação do caráter e da personalidade dessa criança, que será um homem ou uma mulher futuramente, a família tem um papel fundamental para quebrar padrões, para incentivar bons padrões. A gente percebe, desde a infância, traços de personalidade. Eu acho muito interessante isso. Um dos meus filhos, falam assim, ele é muito bonzinho. Então, tipo assim, não falam nesse termo, precisa fazer um curso de maldade, porque ele é muito bonzinho. Entende? Não tem malícia, é muito bonzinho. Não é como elogio, o fato de ser bonzinho, né? Então precisa fazer um cursinho de maldade, né? Pra poder aprender a deixar de ser bonzinho, né? É como se falasse assim. Mas você vê assim a diferença de um e outro, uma criança e outra, né? Um filho seu com um coleguinha da escola, um filho com outro filho, né? Um filho com um primo, seja o que for. A gente observa as tendências desde a infância. A tendência à preguiça, a tendência à agressividade, a tendência à bondade, à ingenuidade. Dá para perceber. Então a gente já consegue ver como precisa ser direcionado esse espírito. Porque isso tudo vai se acentuar muito mais na adolescência. E muitas vezes começar a trabalhar nesse momento que tá discreto é muito mais fácil. Você consegue conduzir, é mais maleável. Se a gente pensar em neurofisiologia, o sistema nervoso da criança, o comportamento é mais moldável. Um adolescente, a gente querer mudar radicalmente é muito mais difícil. E ele vai bater muito mais de frente com a gente, né? Então a personalidade, as tendências, já dá pra gente começar a perceber na infância sim. Tem criança que é cruel, né? Que gosta de machucar o outro,
né? Não respeita o espaço do outro, não respeita o que é do outro, mas quer que todo mundo respeite o que é seu. A gente precisa educar, mas ele é assim. Não é ele assim. A responsabilidade de fazer com que seja um adulto digno, que respeite o outro, que tenha bondade, que tente desenvolver a bondade, se não tiver bondade internamente, que desenvolva essa bondade, que veja a bondade como um objetivo, né? Porque a gente às vezes só quer o objetivo da vantagem. Que meu filho saiba tirar vantagem, que meu filho saiba competir, que ele se destaque em relação ao outro. Poucos hoje falam assim, eu quero que ele seja uma pessoa bondosa, um homem de bem e que seja feliz. Porque a gente quer escolher até a profissão muitas vezes. Mesmo que o sujeito fique infeliz. Quer escolher como vai desenvolver sua sexualidade, quer escolher tudo. E não pode, a gente tem que respeitar o que é cada um. A gente vai guiando, mas respeitando, sem agredir aquele sujeito, né? Então, eu tenho um sobrinho que ele ficava muito comigo em férias no interior. E às vezes eu dava banho de tarde, todos tomavam banho, se vestiam e iam brincar. Daqui a pouco eu voltava ele sem sapato e sem camisa. Menino, cadê o seu sapato e sua camisa? Ah, tia, tinha um menino ali que estava com frio e descalço. Eu tenho paz. Oh, que lindo. Até hoje ele já é adulto e profissional e ele dirige muito a vida dele à caridade. Imagina. Desprendimento, né? Infância. Mas é natural. Mas aí, olha o que acontece. Gente critica aí. Esse desprendimento. Então, nós pais, avós, tios, né? Esse desprendimento dele. Olhe, pode continuar a vida dele assim, que lindo. Ou poderia receber uma bronca, dizer que não vai ganhar brinquedo porque deu a roupa e tentar bloquear isso. E muitas vezes a gente consegue bloquear naquele sujeito. Por quê? Porque ele fica com medo pelo condicionamento negativo de sofrer uma reprimenda, né? A gente tem limite para tudo. A gente também não pode passar frio e fome, morrer, tentando só ajudar o outro de uma forma fora da nossa possibilidade. A gente precisa cuidar de nós para cuidar do outro. É o que Haroldo sempre dá o exemplo do avião, né? Da máscara de oxigênio, botar primeiro na gente para depois do outro. Mas se ele tem 2 blusas e 2 sapatos, ele soube compartilhar. Então, isso na sociedade atual muitas vezes não é incentivado. É incentivado no discurso, numa roda assim, dentro do centro espírita. Mas na prática, muitas vezes a gente vê a bronca e dando, né, sermão porque o filho deu o brinquedo, porque o filho deu a roupa, o sapato, né? Então, isso quando eu falo disso, às vezes é o lanche, que é coisas até menores. Ele sempre dividiu tudo. Pois é. Muito adulto hoje, já está com quase 40 anos e continua, como a esposa dele disse, fazendo do consultório dele um lugar de caridade. Imagina, né? Então, é essa capacidade de compartilhamento. Meu filho um dia estava numa festa, e não foi comigo, foi com a avó, e era uma festa de São Pedro, e aí fizeram fogueira, e as crianças estavam na festa, porque era uma festa à tarde, eu nem imaginei que ia estar cheio de criança, ele queria muito ir, e foi com a avó. E estavam todas com fogos de artifício, todas, e ele não tinha o dele. Então ele chorava, porque não tinha fogos, chorava. Aí uma mãe veio e perguntou, por que ele está chorando? Aí minha mãe falou, né? Ele está chorando porque ele não tem fogos. Essa mãe foi, buscou a filha. Ela não foi, tirou. Ela buscou a filha e falou, filha, divida com ele que ele não tem. A menina foi e dividiu. Eu achei isso lindo. Porque às vezes a gente, para ensinar nossos filhos, a gente tem que tirar a força. Ele não quer, vai dar, né? Não, e ela já está tão educada pela mãe, você vê que é uma iniciativa da mãe a compartilhar, que ela deu com desapego. Você vai ver que eu achei tão lindo, minha mãe me contando, eu achei tão lindo isso. Porque muitas vezes a gente esquece isso. Esquece. A gente fala, não, é dele, ele não quer. Claro que às vezes a gente também tem que dar um limite, porque senão o outro sempre quer, né? Tirar vantagem, a gente tem que ensinar ele a saber. Mas assim, dividir algo que você tem 2 fogos. Você dá um, né? Então, essa coisa da divisão, do compartilhamento tem, na verdade, essa capacidade de se desenvolver, quando a gente desenvolve a capacidade de se colocar no lugar do outro. Porque senão a gente não desenvolve essa capacidade. Porque
O outro não tem se fosse eu que não tivesse. Não é verdade? Então a gente vai e divide. Se a gente pensar bem no subconsciente, o que acontece é a gente se colocar no lugar do outro. Então a gente pode compartilhar a atenção, a gente pode compartilhar nosso ouvido, a gente pode compartilhar nosso tempo. Não é só o material, né? Compartilhar o dinheiro, se necessário, a roupa, o sapato. Mas é sempre o quê? Alguém está sofrendo pela falta de algo. Então a gente está suprindo essa falta. Porque um dia a gente vai precisar suprir alguma falta em nós, porque a gente sempre quer se ver como quem supre a falta do outro. E numa família, um supre a do outro. Um filho supre certas necessidades nossas e nós suprimos as necessidades deles, né? Então a convivência em família é isso. E quando coincide que a família espiritual e a família física é a mesma, aí flui de uma forma maravilhosa. E o intercâmbio espiritual se dá de uma forma mais natural, né? Imagine que conflito para quem é um médium no meio de uma família em que você não tem nenhuma afinidade espiritual. Para você conseguir uma afinidade espiritual com essa família original sua, para que consiga ouvir seus conselhos, te guiar. É muito mais difícil no meio do conflito, a gente sabe disso, né? Em casa, é o que a gente está convivendo no dia a dia, os colegas de trabalho a gente vê e vai embora. Então, quantas pessoas, eu falo isso assim, quantas pessoas te olham e falam assim, poxa, é um anjo. E em casa, não, as pessoas não pensam igual. Que você é aquele anjo, que você é aquela, né? Ou alguém de fora fala assim para uma irmã sua, poxa, é um anjo aí, é uma pessoa iluminada. Aí a irmã faz, porque você não viu não sei o que, né? Já faz, você não conhece a criatura. Por quê? Porque é muito mais difícil a gente expressar todo esse lado bom nosso nessa convivência, porque a gente está ali com as pessoas que vieram para nos ensinar alguma coisa, com nossas afinidades e nossas diferenças, né? E aí uma coisa que eu ouvi de Haroldo, né? Dos pais nós precisamos sempre ser gratos, porque eles nos deram a vida. Com assim a afinidade, eles nos deram a vida, né? E aí a gente precisa expressar essa gratidão pela nossa vida. Porque com vida a gente consegue seguir o resto. Quantas histórias de superação a gente vê, não é verdade? Minha preocupação é que o mundo de hoje as pessoas não estão valorizando a vida. Então se eu não valorizo a vida, eu não vou valorizar quem me deu a vida. Não é verdade? Então a gente tem um índice muito alto de depressão, suicídio está estrondoso, né? Nesse processo de transformação. Então é uma desvalorização da vida. E a gente desvaloriza a própria vida e a gente está desvalorizando a vida do outro. Então quem é estrangeiro, né? Que é refugiado, não vale. Pode ser morrer afogado no mar. A gente está vendo esse tipo de atitude. Bota tudo para morrer para não entrar no meu país. Não é verdade? Então a gente não tem valor. Aí quando aparece uma fotinha de uma criança na praia morta, compadece. Mas quando separa os pais dos filhos e bota em gaiolas, isso é valorização de vida? Consegue imaginar o que é uma criança afastada de sua mãe, assim, traumaticamente? Para a vida daquele sujeito? Não se encontraram. Mesmo depois da liberação, muitos ainda não se encontraram. Imagina, porque assim, se é uma coisa por exemplo, uma separação da confusão né? A pessoa tá imigrando e aí no mar, um barco não sei o que, e aí você se perde. Então, cada um para um lado. Mas uma separação feita de forma consciente, gente. Olha do que somos capazes de fazer. Olha do que somos capazes de fazer. Achar que a vida vale menos. Tocar fogo no mendigo e dar risada. Bater em alguém e esmacar porque torce pro time adversário. Vale com pouco essa vida. Um time que um cara é jogador agora, daqui a pouco ele é jogador do time adversário. Ninguém, não é verdade? Então assim a gente fica criando formas de desvalorizar a vida. A gente desvaloriza a vida quando a gente usa droga, a gente desvaloriza a vida quando a gente tem hábitos ruins para o nosso corpo.
Na verdade, a gente está desvalorizando. Então, essa desvalorização gera também essa desvalorização de quem criou a nossa vida. Desde Deus aos nossos pais. Porque eles nos deram a vida. E a gente só vai valorizar se a gente valoriza a nossa vida. Eu vou dizer assim, ó, graças a Deus porque você me deu miséria. Sou grata a você. Só se eu tiver uma evolução espiritual muito alta. Né? Mas se eu amo a vida, se a vida valeu ouro para mim, você me deu ouro e você é grata. Não é verdade? Então nós precisamos desenvolver esse amor à vida, não só a nossa, mas a do outro. Porque a do outro para a gente está muito barata. E quanto mais uma classe social menor, mais barata está. Se a gente tem identidade de classe, ou seja, eu me identifico com aquela perda, aí a gente sofre, tadinho, né? Mas quando a gente não tem identidade com esse outro, porque a gente acha realmente que a classe existe, a gente não se compadece. Então pode morrer quantas crianças forem, quantos adolescentes, quantos jovens forem, a gente não se entristece com uma notícia de um jovem da mesma classe social. Por quê? Porque eu não me identifico. Eu me identifico com a classe, não com o ser humano. É isso que acontece. A gente precisa se identificar com o ser humano, porque é esse ser humano aí. Amanhã pode ser seu filho. Ou já foi. Você não sabe. Ou você, em outra vida, foi da mesma classe social desse ser humano. Né? Por quê? Porque classe social não existe lá do outro lado. O que existe é todo mundo se esforçando para crescer e evoluir. Todo mundo se esforçando. Até os espíritos superiores que aqui estão ainda não são espíritos puros e perfeitos. Tem algo a melhorar, né? Então está todo mundo no esforço e no trabalho para evoluir. E a gente ainda está nesse... Eu fico imaginando, sabe? Os espíritos mais iluminados, assim, olham pra gente, eu digo que parece um monte de macaco, assim. Né? O gabu. Por quê? Porque a gente faz tanta bobagem. Nós somos muito imaturos espiritualmente. Nós damos valor a muita besteira. E eles devem olhar assim pra gente, meu Deus... É tipo você entrega um macaco um livro, uma bíblia, ele vai fazer o quê? Rasga, bota em cima da árvore. É o que a gente faz. A gente enfeita. A gente usa para enfeitar. Isso aqui a gente usa para enfeitar. Enfeitar o verbo. Mas será que a gente compreende realmente? Porque a gente está tão preocupado em ter um iPhone 1957 aí, que não vale nada, não é nada. Não é verdade? E ter tal carro. Ai... Né? Eu tenho que ter. Meu sonho é esse. Né? A gente dá valor a coisas muito pequenas e aí não dá valor à vida. Olha, eu fiquei impressionada. Eu fui para São Paulo, eu fiquei impressionada com a quantidade de gente morando na rua. Famílias inteiras morando na rua. E um pai botando um filho para dormir, o outro filhinho assim, se oferecendo para ajudar. E eles se arrumando assim na calçada. E lá faz muito frio, né? E aí eu fico assim, e tem bairros que tem barracas assim na rua para eles morarem. Quando tem, de né? mendigo é muito grande. Eu nunca pensei que São Paulo fosse assim. Foi. Muito morador de rua. Muito. Né? Então, e fica normal. Para eles vai ficando normal. Por quê? Porque você vai acostumando a ver. O que você tem costume de ver vira algo comum. Não compadece mais. Né? Então, uma criança que cresce na rua, eu fico imaginando, né? Cresce na rua, qual o futuro dela? Ah, não, mas tem um exemplo de um que fez direito, que virou juiz, que não sei. A oportunidade que tem é quando se supera muito grandemente. Não é verdade? E aí as pessoas não dão valor à vida daquele ali. Por quê? Porque ele não tem. E amanhã, quando você reencarnar, será que você vai reencarnar onde? Onde você valoriza ou onde você desvaloriza? Com certeza eu desvalorizo. Então o grau de endurecimento social está muito alto. Muito alto, está impressionante. Tem coisas que eu ouço que eu não consigo admitir, sabe? Mas a gente ouve e vê que são espíritos que vão crescer ainda. Eu vejo como aqueles macaquinhos mesmo que eu falei, né? Aquela zoada, faz aquela zoada toda, mas ainda tem que desenvolver o encéfalo, né? Normalmente as pessoas que não têm consciência da vida espiritual. Ah, matou? Bota ele na cadeira elétrica.
uma forca que não se usa mais, mas ainda tem gente que usa essa expressão. Mata ele também. É o certo? E pensando bem, matar vai adiantar de quê? É isso que eu estou dizendo. Porque não reforma ninguém. Não é verdade? Ao contrário, vai um espírito, mais um revoltado. Né? E que não teve chance de Não crescer. teve chance, exatamente. De pagar pelo seu erro. Porque ir para uma prisão Se é um sofrimento muito maior do que a morte. Não é realidade, se a gente for pensar só no mundo carnal. Porque a gente sabe que os erros pagam lá do outro lado. Né? Mas o indivíduo faz uma crueldade e morre, não tem nem chance de se arrepender mesmo. Não é verdade? Então o aprendizado vai ser muito maior se ele estiver preso, se ele pagar aqui socialmente. E muitas vezes o pobre que faz, ele suja as próprias mãos, muitas vezes, mas ele faz às vezes crueldades muito menores do que quem não suja as próprias mãos. Né? Quem polui um rio e mata milhares de pessoas, traz câncer para milhares de famílias, né? A gente pensa só no que é evidente, mas tem muitos que fazem crueldades que não são evidentes aos olhos sociais, mas é que eles têm consciência da crueldade que eles estão fazendo. Mas o lucro importa muito mais do que a vida humana. Então a gente só quer punir quem é menor. Quem é maior, bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, ninguém vai punir, né? Não é verdade? Então, isso é muito complicado. Então, nossos valores, a gente pode construir no micro, na nossa relação no dia a dia. Não adianta a gente ficar teorizando um monte de coisa sem construir nessa relação do dia a dia. Porque a gente não vai conseguir transformar tudo. Então, o que a gente pode transformar é nessa relação direta. Não é verdade? Na energia que a gente leva para cada relação. Isso mesmo. Né? Então temos que estar atentos a isso. Dentro dessas relações existe a relação com a espiritualidade. Então, quando a gente fala muito de mediunidade, né? É isso que eu estava falando de Chico Xavier. Eu chamo ele de Chico, que eu amo ele. Então, eu estava falando de Chico Xavier, né? Que Chico... As pessoas sonham muito com a mediunidade assim, né? Eu vou conseguir ver espírito, né? Todo mundo quer. Ver espírito, às vezes tem medo, mas tipo assim, adivinhar o que vai acontecer. Pensa logo em poderes mágicos, né? Mundo de Harry Potter. Mas o que a gente tem visto nesses seres, né? Eu falar seres porque muitos estão encarnados, outros desencarnados, que tem uma missão a cumprir. Que não vieram com asinhas de anjo e tudo foi muito suave na Terra. Essas são histórias de muita luta, muito sofrimento, para se disciplinar e conseguir vivenciar uma mediunidade com Jesus. Então a história familiar é complicada muitas vezes, as vivências sociais são complicadas, a história de perdas são grandes, né? As histórias. E aí, para ir desenvolvendo o caráter, para que sua missão mediúnica seja cumprida a rigor. Porque a gente sabe que existem médiuns que não cumprem a rigor sua missão, né? Lucram com a mediunidade, não tem uma vivência moral, pelo menos dentro da norma, não estão nem transformando ninguém em santo, né? Então, o que acontece depois? Se perde nisso. Mas eu estou falando da mediunidade com Jesus. E que é esse poder, entre aspas, né? Porque, na verdade, não é um poder, é um atributo do Espírito, né? Esse atributo desenvolvido, ele se desenvolve justamente por merecimento ou por prova. Né? Às vezes a gente tem a mediunidade desenvolvida porque a gente tem que passar por provações que ela trará. E por mérito, quando ela desenvolve mais, porque você já se depurou de uma forma que vivencia ela de uma forma mais tranquila, com menos sobressalto. A maioria dos médiuns que eu conheço vivencia ela como prova. Mediunidade não como missão em si, mas mais como prova. Vamos pensar, né? Quantos vivenciam? Porque Chico vivenciou várias provas, mas a mediunidade dele era missionária. Né?
E os médios que a gente vivencia, que a gente conhece, eu me incluo, né? A gente vivencia a mediunidade como prova. Muito mais traz transtornos do que a gente consegue colocar pra frente. Aí eu fico comparando com os mundos mágicos, já que as pessoas acham que a mediunidade é meio mágica, né? Que tem algo de extraordinário que a gente que estuda sabe que não tem nada disso. Eu fico falando assim, tem um filme chamado X-Men, que tem os mutantes, né? A mutante mais poderosa, que tem o poder maior de todos, teve que ter o poder. Tiveram que fazer ela esquecer desse poder, porque ela não tinha controle sobre esse poder. E aí poderia ser perigoso. Então a gente é meio que isso, a gente não tem controle. E aí precisa diminuir um pouquinho pra gente conseguir lidar com essa mediunidade. Porque a gente não controla ela como deveria. Por que a gente não controla? Porque esse controle é casado com nossa vivência moral. E aí, somos seres perfeitos moralmente? Então, a moral tem relação com as vivências do dia a dia, tem relação com de que forma você trata seu trabalho, tanto o seu trabalho de aquisição física, né, que traz seu prolabore no fim do mês, quanto o seu trabalho espiritual, família, alimentos do corpo, sexualidade. Então, cada um vai ter dentro de si um ponto. A gente tem vários, né? Mas assim, um ponto principal que é o que te pega nisso aí, o que te faz dar queda. Agora imagine uma pessoa, por exemplo, com graves distúrbios na sexualidade, com a mediunidade zona aberta. Ela vai usar pra quê? Essa mediunidade. Que tipo de espírito vai aproximar? Então, o desenvolvimento mediúnico tem relação com o desenvolvimento moral. Olha, não porque você caiu na mediunidade, porque esse livro, esse tema que fala aqui da escolha das provas e fala da vivência e família, o nome desse livro é Mediunidade Social. Né? No final do capítulo da família, ele fala: a mediunidade com Jesus se torna tarefa digna e nobre porque responde aos apelos da vida. E Deus a concede ao homem como luz da providência para que possa se instruir, aprender e servir. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente fala assim, né? Eu já ouvi falar muito em centro espírita. Quem não entra pelo amor, entra pela dor. Tem muita gente que entrou no centro espírita por amor, né? Muitas pessoas... a família já era espírita e foi aprendendo, né? Mas muitos pela dor. Às vezes, pessoas que já tinham até família espírita, foi deixando de lado. Não, depois eu trabalho. Aí pego na mediunidade, aquela rasteirinha básica da mediunidade, aí vim parar no centro para se tratar. E aí vê que o caminho é o quê? Trabalhar essa mediunidade. É isso que eu falo de que a gente fala de vir pela dor, não é verdade? Então é dessa mediunidade. Então, na verdade eu falo assim, ó, toda literatura é simples, ela se resume na reforma moral. Por quê? Vigiar os pensamentos tem a ver com reforma moral íntima. Atitude do dia a dia, reforma íntima. Então a verdade é simples. Só que para que eu possa me reformar, eu tenho que me conhecer. Aí é que complica. Porque a gente quer botar tanta máscara, a gente quer se ver tão bonito, tão como anjo, que a gente acha assim, a gente sempre fala assim, se eu tivesse esse poder mediúnico, eu ia dedicar meus dias a fazer isso. Se eu tivesse 100 bilhões de dólares na Mega Sena, eu ia doar para a instituição de caridade. A gente sempre vira santo no si. E a gente não procura se transformar no agora. Que a gente tem os instrumentos de transformação, mas a gente quer se enganar, porque a gente quer que seja fácil. E aí, quando a facilidade aparece, a gente vai adiando. Depois eu vejo isso, quando a gente está feliz. Bora orar? Depois a gente ora, né? Vamos sentar, família, vamos comer, depois a gente ora. Na verdade, a gente sempre vai adiar. Quando a gente já passou por algumas questões, é que a gente educa. Não, ó, vamos aqui, ó, temos que cuidar. Aí quando a gente chega ao bom, a gente agradece, obrigado. Por que a gente agradece? Porque a gente vivenciou o que não era bom. E a gente sabe que assim como eu tenho agora, eu perco amanhã. Com certeza. Então quando tem, eu agradeço. Eu louvo. Obrigado, Jesus, por esse dia bonito.
Obrigado, Deus, por eu morar em Salvador e ter praia, né? Obrigado, não é? Porque eu tenho um carro, porque eu tenho uma casa. Quando eu via essas pessoas na rua, morando na rua, aí que eu via que estava frio, eu, meu Deus, muito obrigada por eu ter uma casa para ir. E ter um lençol quentinho para dormir e poder proporcionar isso para meus filhos. Você já imaginou o que é para um pai ou uma mãe não poder proporcionar isso para os seus filhos? Será que a gente consegue mesmo se colocar nesse lugar? Né? Então, tudo isso do julgamento, do valor à vida, tudo isso que a gente falou aqui tem referência total de como a gente se enxerga e como a gente se conhece. Porque se a gente coloca tão acima, se coloca tão acima, é porque a gente não se olha para dentro, a gente se olha por fora. Como o resto, às vezes, da sociedade nos olha. Por isso que muitas vezes quando a pessoa fala assim pra gente, você é tão boa, aí mesmo que a gente não fala, a gente pensa, se você me conhecesse de verdade, né? Se você soubesse o que se passa em minha mente, enquanto eu luto pra ser essa pessoa boa, pra tentar ser essa pessoa boa. É isso mesmo. Então, essa questão da família, agradeçamos. Se é uma família que traz conflitos, a gente precisa desses conflitos, porque a gente tem algo a aprender com eles. Então vamos tentar, eu sei que não é fácil falar, né? Viver é difícil, mas vamos tentar analisar qual é esse conflito, por que a gente tem esse conflito, então o que eu tenho para aprender? Porque a gente só quer se colocar que a gente tem a ensinar. Não, o que eu tenho a aprender com essa convivência? O que eu tenho a aprender com esse colega de trabalho complicado? Com essa colega de centro espírita complicada, né? Essa colega, o que eu tenho para aprender com ela? Na verdade, nos concentrar nisso, porque é o que o texto sempre fala, todo o texto é direcionado a você. Eu ouvi isso ontem, quando a gente ouve uma palestra, a gente diz assim, poxa, minha amiga devia estar aqui para ouvir, porque essa palestra é para ela, mas que primeira palestra para a gente. Para poder até a gente aprender a entender a amiga. Mas a gente nunca enxerga pra gente as coisas. Então, hoje em dia, eu leio pra mim. Eu falo assim, essa mensagem, deixa eu ver o que nessa mensagem tá trazendo. Por que essa mensagem está vindo hoje pra mim? Por que essa psicografia veio hoje pra mim? E você acha que é pro colega que tá ali na mesa? Primeiro pra você. Porque se veio através de você, você precisava ter contato com essa mensagem. Mesmo que ela esteja sendo direcionada a outra pessoa. Você tem lá 10 médiums psicógrafos numa mesa e você que transmitiu aquela mensagem. Por quê? A gente tem que parar para ler mesmo e saber aplicar essa lição para nós. Todos os dias. Por isso que eu digo, eu vou para o trabalho ouvindo palestra. Eu boto a palestra no YouTube, conecto no som do carro e vou ouvindo. Para me educar, me traz vigilância. Entendeu? Porque eu não sou santa no trabalho, né? Mas eu busco melhorar. Tem gente que fala assim, nossa, você tá tão diferente, né? Você saiu das brigas políticas, o que foi que aconteceu? Eu fiz, não, eu ainda tenho minhas ideias. Mas eu não saí, eu não sou diferente porque eu saí. Eu saí porque eu estou diferente. Porque eu estou buscando outras coisas. Mas ainda tenho meus ideais, ainda apoio algumas coisas, mas não quero mais ficar gritando, brigando, assumindo briga de ninguém. Eu quero seguir, né, de um outro caminho, que é o caminho com Jesus. Eu quero seguir o caminho com Jesus. Eu não estou me pondo como santa e de que já consegue seguir. Eu estou buscando isso. Como é que eu faço para me lembrar? Todo dia de manhã eu vou para o trabalho ouvindo Haroldo, Rossandro, Divaldo, os palestrantes da Casa da Caridade, da rádio, o que for. Na verdade, então isso aí nos educa, nos faz nos lembrar disso, porque no dia a dia a gente tende a esquecer da convivência. Aí precisa relembrar. Eu tenho essa necessidade, se vocês forem mais iluminados, né? Não, também nós temos. E aí, porque eu não tenho como estar no centro espírita todos os dias. Eu queria, mas eu não posso. Então, eu trago o centro espírita até mim. Com certeza. Agradecemos a nossa irmã Alina, que conversou sobre espiritismo
escolha das provas, convivência e família, divulgando assim a nossa doutrina.